Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa primeira aula de projeto elétrico, certo? Com algumas noções básicas de desenho elétrico e algumas dicas simples que vocês vão precisar seguir para dar início aos desenhos de projeto elétrico, ok? Então nessa primeira aula a gente vai ver alguns pontos baseados na apostila do Senai que eu disponibilizei para vocês na semana passada, ok? Então vamos lá para algumas características. Primeiro, quando a gente vai executar algum tipo de instalação elétrica, a gente necessita de vários dados. Isso é um fato, ok? A localização dos elementos, os percursos de instalação, os condutores, a distribuição de carga, enfim, diversos elementos. Para que a gente possa representar esses elementos, nós somos obrigados a utilizar uma planta baixa do prédio. Isso é óbvio, certo? Então a gente precisa identificar os elementos que a gente precisa locar e precisa da planta baixa daquela edificação para iniciarmos a localização desses pontos, certo? Na planta baixa a gente deve representar de acordo com a norma geral de desenho, que é a NB8 da BNT. Seguinte, essa NB8 ela foi revogada, vamos dizer assim, e existem outros critérios, outros anexos, vamos dizer assim, com relação à parte do desenho técnico de instalações elétricas, ok? Mas a gente vai seguir essa NB8 de maneira genérica, ela dá vários pontos, várias dicas, vamos dizer assim, que dá para a gente seguir de maneira geral e desenvolver um bom projeto de, de locação de pontos e de desenvolvimento do projeto elétrico, ok? A gente vai ver aqui algumas das dicas que dadas para a gente conseguir desenhar, fazer esses desenhos elétricos, ok? A primeira delas é que a localização dos pontos de consumo de energia e seus comandos e indicação dos circuitos que estão ligados. Ou seja, a gente precisa, obviamente, locar os pontos de consumo e a partir desses pontos indicar quais circuitos elas vão estar ligadas e qual comando aciona o que. Por exemplo, a gente loca um ponto de iluminação, uma lâmpada. A gente precisa identificar qual circuito aquela lâmpada está associado e também precisa indicar qual comando ativa aquele circuito. Por exemplo, para uma lâmpada, o que ativa ela seria o interruptor. Então a gente precisa dizer qual circuito dentro de uma instalação está aquela parte de iluminação e qual comando, no caso seria o interruptor, aciona aquele elemento elétrico. No caso do exemplo, a lâmpada, ok? Próxima dica: é necessário que seja feita a localização dos quadros e centros de distribuição. Nessa parte, pessoal, o mais adequado é que a gente localize os quadros numa posição mais central da edificação. Por quê? Existe uma perca de energia ao longo das distâncias, que a gente chama de queda de tensão. Ao longo das aulas, a gente vai ver mais assuntos relacionados a este e outros problemas que acontecem em instalações elétricas. Então, quanto mais distante está a geração, não seria nem geração, seria a distribuição de energia até o ponto de consumo ou utilização, maior a perca de carga por corrente elétrica. Então, se o meu quadro de distribuição está na sala e eu estou utilizando, por exemplo, uma tomada na área de serviço que fica no fundo da casa, por exemplo, eu vou ter mais chance dessa corrente oscilar e eu não ter uma boa utilização desse aparelho elétrico, ok? Então, o mais adequado é que esse quadro ou centro de distribuição esteja num ponto mais central da edificação, a fim de que fique mais equidistante os equipamentos do quadro de distribuição de cargas, certo? Outra dica, pessoal, o trajeto dos condutores e principalmente a sua projeção mecânica, inclusive as dimensões e condutores, condutos e caixas, elas devem ser representadas no projeto. Então, por onde o caminho, vamos dizer assim, pelo qual as fiações, condutores, enfim, vão percorrer dentro da edificação, ela precisa ser demonstrada no projeto. A gente vai ver em outras aulas alguma exemplificação desse caso. Seguindo, um diagrama unifilar discriminando os circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobra de proteção, enfim.
é necessário a gente fazer, no finalzinho dessa aula a gente vai ter alguns exemplos de diagrama unifilar e multifilar, certo? Outro ponto importante são as características do material que deve ser empregado. Deve ser suficiente para indicar a adequabilidade de seu emprego, tanto nos casos comuns como em casos de condições especiais. Então, por se tratar de um projeto, não é necessário que o autor do projeto esteja ali do lado lendo e explicando tudo a quem vai executar. O projeto tem que se autoexplicar, ou seja, tem que conter todas as informações necessárias para uma correta execução, seja com as características do material, seja com as dimensões, tamanhos, enfim, com todas as informações que sejam necessárias para a execução, ok? Seguindo, a gente aqui, como na planta baixa, encontra reduzida muitas vezes 50 ou 100 vezes a proporção, né, que a gente já conhece isso desde o desenho técnico, né, por conta da escala, seria impossível a gente representar todos os componentes de instalação como a gente tem nos exemplos abaixo. Peguei a imagem da própria apostila, é uma imagem um pouquinho antiga, mas enfim. Dificilmente a gente vai desenhar no projeto que é reduzido por escala um interruptor com a tecla simples desse jeito aqui, ou então um soquete ou um bocal de uma lâmpada, ou uma tomada de uso geral, de uso comum. Enfim, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa representação com essa riqueza de detalhes. Então, a gente utiliza da simbologia. A gente vai atribuir alguns símbolos e fazer a identificação desses símbolos como sendo a utilização de uma tomada, de um interruptor, de uma lâmpada, de uma fiação, enfim. A gente vai fazer essa associação dos símbolos com os equipamentos ou ferramentas que são necessárias para um correto dimensionamento de um projeto elétrico. Nesse caso aqui, o correto desenho de um projeto elétrico, ok? Vamos lá. Seguindo o texto aqui, ó, seria trabalhoso e desnecessário desenhá-los em tamanho menor. Por isso, utilizamos de forma um diagrama reduzido, denominado de esquema unifilar, ou também pode ser chamado de unifiliar, certo, pessoal? Ou unifilar ou unifiliar é a mesma coisa, é só um esquema reduzido, representação de símbolos, certo? Onde os dispositivos de comando, proteção, fontes de consumo, condutores, enfim, são representados como nos exemplos abaixo. Aqui é de maneira mais geral. Toda lâmpada ela é representada por uma circunferência, certo? Aqui eu iria mais além e dentro dessa circunferência tem que ter algumas informações, como o circuito que ela pertence, qual a potência de iluminação e qual a tecla que aciona essa lâmpada. Por exemplo, a tecla A aciona a lâmpada do circuito 1, por exemplo, certo? Todos os detalhes necessários para a melhor identificação deve ser contemplado no projeto, ok? Esse Szinho é uma abreviação de interruptor, uma simbologia referente ao interruptor. Então, quando a gente vai desenhar um interruptor, muito provavelmente próximo das portas, enfim, a gente desenha essa siglazinha que ela vai estar sendo identificada para a gente como sendo um interruptor. Aí vocês podem perguntar, professor, mas se tiver interruptor duplo, como por exemplo no laboratório de informática ou de línguas, existem interruptores duplos para acionar as lâmpadas. Então a gente coloca dois Szinhos, um do lado do outro. Isso foi interruptor triplo da mesma maneira, a gente desenha três S um do lado do outro. A gente representa que é um interruptor simples, duplo ou triplo, ok? Aqui a gente tem a representação de tomada. A tomada seria basicamente essa setinha, que é um tracinho com um triângulo. Ela tem três representações diferentes, esse mesmo triângulo. Da maneira como ela está desenhada aí, é uma tomada baixa. Ela está alocada a 30 centímetros do piso acabado, porque esse triângulozinho aqui está totalmente em branco, sem preenchimento nenhum. Outra representação para a tomada é essa setinha com a metade desse triângulo pintado, certo? Se a metade desse triângulo aqui estiver pintado, significa dizer que ela é uma tomada de altura média. Geralmente é aplicada entre 1,10 m e 1,30 m do piso acabado pronto, ok?
E a terceira representação é uma tomada alta, que esse triângulo é totalmente preenchido. Então ela está a cerca de 2 metros a 2,20 metros do piso pronto, ok? E a gente tem aqui a representação da simbologia dos condutores, certo? Que é um condutor de retorno. A gente tem aqui a nossa fiação passando, que é o nosso caminho, que a gente falou lá atrás. Quando eu tenho fiação de retorno, é simplesmente quando eu tenho pontos de iluminação. Eu preciso ligar fase neutro, fase carga positiva, neutro, carga negativa. A partir desses dois comandos, eu preciso retornar para fechar o circuito. Então, eu preciso de uma fiação retorno, que é representada simplesmente como um tracinho acima dessa linha de projeção, ok? Condutor fase, que é o condutor que carrega corrente elétrica, né? Ela é representada como um tracinho. E ela forma tipo uma cruz, tipo uma cruzinha dentro desse caminho. Então, se ela estiver somente na parte de cima desse caminho, ela é um retorno. Se ela transpassar, digamos assim, esse caminho, formar tipo uma cruz, que aqui vocês vão lembrar que é tipo um sinalzinho de mais, então o condutor fase. E o condutor neutro, ele vai fazer esse transpasso também, só que com uma pequena voltinha, como se aqui a gente representasse sinal de menos. Então a gente consegue trazer esse mnemônico, que é essa memorização. Quando tiver um sinalzinho de menos, é o condutor neutro. Quando transpassar aqui, que fizer um sinalzinho de mais, é o condutor fase. Existe outra simbologia também para a fiação que não está representada aqui, que é a fiação terra, o condutor terra, de aterramento de alguns equipamentos, certo? Que é essa mesma representação aqui, só que em vez de ser puxado somente para um lado, ele é puxado para os dois lados, formando tipo um T, que representa a fiação terra, ok? Então, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Nas próximas aulas a gente vai entrar em alguns outros detalhes referentes aos desenhos técnicos e também ao dimensionamento e previsão de cargas de uma edificação, ok? Muito obrigado, pessoal, por assistirem esse vídeo e até a próxima aula.